Beleza, então vamos lá desenrolar o nosso personagem, né? Olha, um erro muito comum quando os alunos vão fazer seus trabalhos é que não usam bem a folha, né? Fazem um desenho pequeno demais na folha. Isso é uma coisa ruim, né? Porque chega até a ser um desperdício para a folha. Então, antes da gente começar, nós vamos fazer o seguinte, ó. O ponto de partida vai ser um círculo, né? Então a gente vai utilizar a nossa mão como uma média, né? De mais ou menos que tamanho nós vamos fazer na folha. Então você coloca a sua mão aqui, um pouco na parte de cima da folha, né? E aí você marca aqui, ó, em cima e embaixo, tá bom? Então essa área aqui vai ser a área em que nós vamos fazer a cabeça dela. Vai passar um pouquinho, né? Porque tem o cabelo e tudo mais. Mas aqui já é um bom ponto de partida, né? Então você pega a sua mãozinha, coloca lá na folha, marca embaixo, em cima, só para a gente ter uma noção de como vai ficar. Agora, a outra questão é que como nós precisamos fazer um círculo dentro dessa área, você não precisa ficar preocupado em fazer um círculo perfeitinho, tá bom? Bem exato. Pode ter uma margem de erro aí, ele é só para você ter uma guia. Não precisa levar o pé da letra. Então, beleza, eu vou fazer aqui o meu. Eu queria que você observasse que eu vou passar o lápis várias vezes, né? Para poder fazer essa construção aqui, ó. As linhas que não ficaram certas, que ficaram tortas, aí você pega sua borracha, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, se poder ver melhor. Pronto, ó. Então eu dei uma ampliada aqui, acho que vai ficar bem mais fácil para ver agora, né? Fala, grande Daniel. Por aqui tá tudo tranquilo, cara. Obrigado. Beleza? Então, se você já fez o círculo aí, próximo passo, ó, ache o centro desse círculo aí. Você pode colocar uma pequena cruzinha, né? Não precisa ficar perfeito, você não precisa ficar calculando onde é que vai ser o centro, né? Mas obviamente que você também não precisa, não vai exagerar, né? Por exemplo, você colocar aqui, ó, aí foge muito do centro, né? Fica bem óbvio isso. Então, tome cuidado aí na hora de fazer a colocação do centro, tá bom? É muito importante para a gente poder dar direção no rosto dela. Beleza? Acho que já deu tempo aí de todos fazerem, né? Então é o seguinte, ó, nosso próximo passo aqui vai sermos dar direção para o rosto, né? Então ela não está com a face virada diretamente para o nosso ponto de vista, né? Tá um pouco ali para a direita. Então eu vou colocar a minha linha, o eixo Y, né? Essa linha aqui na vertical, vou colocar ela virada aqui para o lado direito, ó. Veja que tem uma distância em relação ao centro, né? Que nós colocamos. Isso aqui é importante porque nos ajuda a visualizar para onde é que o rosto vai ficar, né? Se vai olhar para frente, vai olhar para a direita ou para a esquerda. Se eu quisesse que ficasse para frente, virado para frente, então eu colocaria a linha bem no meio. Não é o caso aqui, né? Mas vale já dar essa explicação aí. E aí a próxima é a linha dos olhos, né? Entre o centro que nós achamos e a borda do círculo aqui, ó, né? Entre um e o outro, nós vamos achar ali o meio. Pode colocar até um pouquinho abaixo do meio, né? Para colocarmos a linha dos olhos. Ó. Aí, nessa etapa bem aqui, eu queria que você tomasse o cuidado com uma coisa. Eu vou fazer aqui uma outra linha. Você não precisa fazer, tá? Eu só queria que você tomasse cuidado com o seguinte, ó.
Esse pontilhado que eu estou fazendo aqui, ó, veja como o ângulo dele não fica 90 graus em relação a essa linha aqui, né? É bem diferente. Então, se você não tomar cuidado na hora de calibrar essa linha, pode acontecer, né, do rosto ficar torto, e isso aí acaba deixando o desenho estranho, né? Então tome cuidado, não deixar nem torto para esse lado ou para esse lado aqui, né? Procure deixar um ângulo ali de 90 graus um em relação ao outro. É muito importante para poder ficar um rosto bem equilibrado. Beleza? Então vamos lá, né? Próximo passo aqui, nós vamos colocar os olhos. E quando o rosto está de frente, a gente deixa 3 espaços iguais, né? E sendo que aqui nesse centro, onde eu estou colocando esse X, o espaço que existe aqui pro lado esquerdo tem que ser equivalente ao que existe pro lado direito, né? Então eu vou deixar levemente maior do lado esquerdo em comparação com o direito, quase que imperceptível, né? Eu já expliquei isso em ocasiões anteriores, mas não custa nada lembrar. Se você quer se certificar que uma medida vai ficar exata, você pode pegar o seu polegar e a ponta do lápis, né? Aí o polegar você coloca aqui, a ponta do lápis você coloca aqui, ó, né? Um em cima do outro. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Vai ficar melhor essa explicação aí, ó. Pronto, então seria o seguinte, ó. Você pega o seu polegar, aí o polegar você coloca aqui, a ponta do lápis aqui. É importante segurar o lápis como uma pinçazinha, né? Para que você possa ter uma facilidade para poder distribuir a medida, né? Colocar ela para a direita ou para a esquerda. Então eu coloco o polegar aqui e a ponta do lápis aqui, ó. Peguei a medida, aí é só arrastar o polegar sem soltar, obviamente, o lápis, né? Só arrastar a mão para frente, ó. Arrastar o polegar não, né? Arrastar a mão, ó. Na hora que o polegar chegar aqui no X, aí a gente só desce um pouquinho o lápis, ó. E aí pronto, a gente consegue ter a marcação. Então, como eu falei que é levemente menor, eu vou diminuir um pouquinho aqui, já que o rosto dela não está bem de frente, né, pra gente, pro nosso ponto de vista. Ok, esse tamanho aqui a gente pode utilizar ele como uma referência para a gente fazer o tamanho do olho dela, né? Pelo que eu vejo aqui na referência, o olho dela é um pouquinho maior do que esse espaço. Então vamos pegar aqui, ó, transferir para a esquerda. No caso eu sou, perdão, transferir para a direita, né? Eu sou esquerdo. Aí você que é direito, você pega a medida aqui, ó, coloca o polegar para cá, né? Você pode colocar o dedo ou então pegar um outro lápis e marcar aqui, ó, né? Para você ter uma ideia da posição. Mas nada lhe impede também de fazer com a outra mão, né? Fazer com a mão esquerda. Valeu, Daniel, obrigado, cara. Eu vou pegar aqui, ó, a medida, né? Dessa vez eu tô usando a mão direita, né? Vou pegar aqui, ó, transferir para cá, fazer a marcação. Então agora eu tenho o espaço do olho esquerdo, né? O espaço de um para outro e o espaço tamanho direito, ó, do olho direito, né? Então, vamos agora fazer os olhos, né? Acho que... imagino que tenha dado tempo aí, né? Pra você fazer. Então, vamos lá. A vantagem de estar transmitindo aqui é que você pode voltar o vídeo, né? E aí fica fácil para você acompanhar ou pausar o vídeo, né? Então, o que acontece? Nós vamos fazer aqui, ó,
essa curva dentro dessas duas primeiras marcações, né? Para que a gente possa construir aqui o olho do lado esquerdo. Perceba que a linha de baixo e essa linha aqui em cima, a curva delas, né, é para cima, ó. As duas, certo? Valeu. Então, a íris é muito importante a gente projetar ela bem redondinha, né? Pensando num círculo. Apesar de que o círculo ele não aparece, né? Essa parte pontilhada aqui, ó. Seria a continuação, mas ela ficou oculta, né? Então, não precisa você fazer esse pontilhado, tá? Fiz só pra você entender que tem que ser um círculo bem certinho. E no centro a gente coloca a pupila. E aí o que acontece? Ao redor desse brilho eu vou deixar um pouco mais escuro. E à medida que eu for me distanciando dele, eu vou deixar mais claro aqui o preenchimento. Para isso aí você altera a pressão, né? Mais escuro, risca mais forte. Para deixar mais leve, aí você risca mais claro. Beleza? Vou colocar a sobrancelha aqui. O lado direito, você pode perceber que ele passa um pouco aqui da borda do olho. Essa linha que eu estou colocando, você não precisa fazer, tá? Eu a projetei aqui só para você conseguir visualizar até onde a sobrancelha vai, né? E do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo termina aqui junto com o olho, né? Passa muito pouco. Na parte de dentro aqui, ó, a parte branca do olho, a esclera do olho, eu vou fazer esse preenchimento aqui, ó, bem leve, né? E eu vou já tirar algumas linhas de construção, até para não ficar uma coisa muito suja, difícil de identificar. Beleza, então o lado direito agora, né? Segue basicamente o mesmo esquema, né? A montagem, a gente vai fazer aqui as duas curvas, né? Nesses limites que nós colocamos. E na parte de cima, a curva levemente, né? Para cima. Tanto essa aqui como a de baixo. Aí só uma observação, é um erro muito comum esse aqui, né? Essa linha, esse eixo aqui não é colocado por acaso, tá?
A linha dos olhos, ela tem o objetivo de fazer com que o rosto não fique torto. Não só os olhos, né? Não se trata só de um olho ficar na mesma altura do outro, mas na verdade vale para tudo, né? Para a sobrancelha, para a boca, tem que seguir esse mesmo ritmo, nessa mesma direção aqui. Então é muito importante você ficar atento para essa linha, porque senão acontece do rosto ficar torto, né? E o motivo é exatamente esse. Outra questão: as marcações que foram colocadas também não foram colocadas à toa, né? Ela tem um motivo lógico muito claro, né? É para demarcar a área do tamanho de cada olho. Então, se você passou um pouco, é melhor, né, reduzir um pouquinho para não ficar diferente os dois, né? Beleza, então esse olho aqui do lado direito, ele já não é necessariamente um círculo, aqui já é uma elipse. Isso devido ao ângulo, né, que o rosto se encontra, né? Eu já expliquei esse assunto aqui na aula de perspectiva, né? Se você quiser compreender melhor, eu falei um pouquinho sobre esse assunto lá. É, meu amigo, já já tu vai conseguir visualizar melhor. E aí a sobrancelha, né? Sendo que desse lado aqui, pro lado do centro do rosto, a sobrancelha passa desse cantinho do olho. O que já não acontece aqui, né? Do lado direito, ela fica antes, né? Não é lá no cantinho do olho dessa vez, é um pouco antes. Então eu vou tirar um pouco dessas linhas aqui, para não ficar muita informação, né? Ficar algo sujo. O ideal mesmo é remover tudo isso no final. Mas quando se trata de fazer explicação para quem está começando, eu acredito que quanto mais limpo for, mais fácil é a compreensão. Então, por isso que eu já vou removendo logo algumas dessas linhas, para não dificultar na compreensão. E como se trata de um vídeo também, pausa, volta, né? E aí qualquer linha que for removida você vai poder ver de novo. Legal. Então, o nariz agora, né? Se o meu amigo ainda está fazendo, ou a minha amiga, né, ainda estiver fazendo os olhos, não se preocupe que você pode pausar o vídeo aí e voltar. Eu vou seguir em frente até para não ficar um vídeo muito longo. Beleza, então com respeito ao nariz, ela tem um nariz bem bem pontudo, né? Grandinho o nariz dela. E aqui você pode usar a borda do círculo como uma referência para você ter uma média, né? No momento que você colocou a linha dos olhos, se você tiver colocado entre o centro do círculo e a borda do círculo, né? Se você tiver obedecido essa primeira orientação, então você não vai precisar se preocupar em ficar medindo o tamanho do nariz, né? Porque nesse caso aqui, o próprio círculo serve de referência para você ter uma noção do tamanho que vai ficar, né? Então, reveja aí se você fez a linha dos olhos respeitando essa orientação aqui, ó, entre o centro do círculo e a borda do círculo aqui embaixo, né? Entre um e o outro a gente traçou a linha dos olhos. Qualquer coisa é só voltar o vídeo aí que você vai relembrar isso aí.
E aí o nariz, como você pode ver, ó, se eu traçar uma linha bem aqui do cantinho do olho, na parte aqui, do lado direito do olho esquerdo, né? Veja que esse cantinho aqui, ó, ele não toca nessa bochecha do nariz, né? Tá bom? Tem um leve espaço ali, né? E a parte mais difícil, que é a boca. Não é nesse caso aqui, não, né? Nesse caso aqui é bem facinho. A boca dela tá mais concentrada pro lado esquerdo, né? Acho que a inclinação aqui deixar um pouquinho mais reto. Tiago Augusto, fala meu caro peixe. Tudo beleza, cara? Então nessa altura do campeonato eu vou tirar também essa linha do centro, pelo menos nessa parte aqui do nariz, para facilitar um pouco mais a visualização. Tirar aqui a linha que eu havia feito para a gente ter uma ideia do nariz. Valeu, meu peixe, você é muito bondoso. Quero ver tu fazer o desenho e me mandar depois. Sim, Daniel, eu já assisti o desenho, muito legal. Fala sobre a amizade, né? Uma coisa muito importante. Desenvolver boas amizades. Ok, então eu vou reduzir aqui para a gente conseguir visualizar um pouco mais, visto que agora é necessário colocar a bochecha, o queixo, né? O círculo, ele não é a forma final, o círculo é só um guia para que você possa ter uma base, uma média de onde começar, né? E também na questão de dar direção para o rosto. Se não fosse pelo círculo, nós não iríamos ter uma ideia mais clara de para onde que esse rosto está olhando, né? Que é para a direita, esquerda, para cima ou para baixo. Então essas linhas, elas nos ajudam nesse aspecto, né? É muito importante você ter uma ideia de como fazer um rascunho de um rosto, né? E essa guia que nós fizemos aqui se aplica para todos os rostos, né? Até se fosse o caso de fazer um rosto, um retrato mesmo, seria o mesmo princípio. Aí quando você for fazer essas linhas da bochecha, procure ver se você não exagerou, né? Ou então deixou muito magro, né? Aí acaba ficando um rostinho muito diferente, né, ali da nossa referência. Então não exagere para não fazer a Mônica, mas também não deixe magrinho demais, né? Aí o rosto perde um pouco da sua da sua fofura. Vou tirar a linha do círculo também na parte de baixo, não preciso mais. Já cumpriu o seu objetivo.
Beleza, então vamos lá. Acho que o rosto dela era até um pouquinho mais cheinho, mas eu vou montar logo tudo, cabelo, né, orelha, e aí posteriormente eu vejo se realmente é necessário ampliar um pouco mais, deixar um pouco mais distante essa parte aqui lateral do rosto. Legal, então eu vou ajustar aqui a referência para que a gente possa ver agora o cabelo. Só pegar uma pequena imagem aqui para fazer um ajuste. Então vamos lá. Agora sim, fazer a projeção do cabelo, da boina. Olha, quando a gente está começando no desenho, às vezes a gente fica com muito medo de riscar, né? Isso muito acontece porque às vezes o aluno, a gente desenvolve um hábito que é muito bom para escrever, mas não é muito bom para desenhar, é ficar segurando o lápis muito na ponta, apertando, né? Isso impede a gente de fazer movimentos maiores na hora de fazer as linhas. E não só com o braço, né, ó, mas com o punho também, né? Movimentos maiores com os dedos, ó. Então eu sei que é um hábito difícil de superar, mas quanto mais cedo você for consciente de que você não pode ficar apertando muito o lápis, tem que deixar a mão e o braço correr na superfície, melhor é para a linha, né? Então, às vezes o aluno vai fazer uma linha daqui para cá, como essa, né? E fica com várias pequenas emendas, né? Com aquele medo. Aí faz um pouquinho, pega a borracha, apaga e começa tudo de novo. Então, não é legal a gente ficar com esse hábito, né? De prender muito o lápis. É bom deixar o braço, deixar os dedos, né? Ó, trabalharem, ou então o punho, né? A gente tem que aprender a fazer esses movimentos. Então eu vou fazer aqui um pouco mais breve e eu espero que você possa observar como eu vou usar diferentes aspectos, né? Do movimento do braço, do punho ou dos dedos, né? Na hora de fazer essas linhas. E aí perceba como a construção é muito mais rápida, ó. Aí eu espero que você não pense assim, mas porque você já está há muitos anos praticando e tudo mais. E não deixa de ser verdade isso, né? Não deixa de ser verdade. Só que por outro lado, também tem aquela questão de não ficar prendendo o dedo, né? Olha lá, na pontinha do lápis, né? Deixa correr, ó. Aí você faz uma linha torta, não tem problema nenhum. Isso aqui é um rascunho, não é uma arte final. A gente pode corrigir esses detalhes posteriormente. Ah, legal, hein? Olha aí, né? Então as linhas ficaram meio que incertas, né? As linhas bagunçadas. E não tem problema, é um rascunho, né? Você não pode querer construir o desenho já levando ao pé da letra, exatamente como está na referência. Nesse caso aqui dos olhos,
eu procurei fazer com maior precisão, primeiro porque são coisas pequenas, né? E nesse caso, como se trata de medidas exatas, a gente fez ali um perímetro, né? Uma área, então facilitou o processo da construção. Mas numa área mais ampla, como esses detalhes do cabelo, essas ondulações, não dá pra gente ficar definindo uma área, né? A gente tem que usar a percepção, né? Analisar as distâncias, ver, puxa, acho que é um pouco menor, um pouco maior, um pouco mais para a direita e assim por diante, né? Conforme a gente vai construindo, a gente vê a necessidade de alterar, né? Para um lado ou para o outro. Beleza, tem muitas linhas que estão erradas aqui, né? E ficaram até um pouco bagunçadas. Eu vou ampliar um pouco aqui, só para explicar bem direitinho esse detalhe. Então olha só, né? Aqui nós vemos a linha, ó, lá da boina, né? Nessa região, mas essa linha aqui ela não aparece ali na referência, né? Ela não existe. E quando se trata de fazer essas partes do cabelo, essas bolinhas aí do cabelo, veja que as linhas estão muito incertas, né? Tem muitos erros aqui, ó. E essa é uma das grandes vantagens do rascunho. Você ganha tempo. Você não precisa ficar calculando cada pequena linha, né? Querendo fazer exatamente como tá, vendo cada pequeno detalhe. Isso faz você perder tempo na hora de construir e também, em alguns casos, acaba até fazendo o aluno rasgar a folha, né? Que ele quer fazer tão igualzinho, ele faz a linha, apaga, faz, apaga, e nesse processo a folha rasga, né? Então, lembre dessa dica aí, tá bom? Deixe o braço correr na superfície, tá? Use o punho, ó. Use os seus dedos, né? Não fique apertando o lápis na ponta. Aí você usa aqui, ó, ou no meio, né? Ou então no final do lápis. No começo eu sei que é difícil, mas quanto mais cedo você se conscientizar disso, melhor para o amadurecimento do teu trabalho. Legal. Então vamos lá. Agora que eu fiz esses rascunhos, né? Que eu fiz essa construção assim, meio que incerta, né? Meio suja. Agora sim eu posso pegar a borracha, remover muito daquilo que não é necessário, que não é essencial, e fazer com mais detalhes, né? Um exemplo disso são essas linhas aqui do centro, não preciso mais, ó. A linha da boina que fica dentro do cabelo também não precisa. Essa linha do círculo que ficou aqui, ó, também não preciso mais. E aqui, se você obedeceu aquela orientação que foi dada bem no comecinho, de riscar o mais leve que você puder, você vai se beneficiar muito de ter feito assim, porque agora que é para remover
essas linhas de construção, então fica muito mais fácil, né, fazer isso. Vou pegar aqui uma ferramenta que eu dou a sugestão de você ter uma como essa aqui, tá? Apesar de que tem um específico para desenho, né, mas eu uso esse pincel aqui e é muito bom para você remover, ó, esse excesso, né, de borracha, talvez alguma outra sujeira que ficou na folha, né? É muito melhor do que você ficar passando a mão, porque aí se a grafite for muito escura, como é o caso da que eu estou usando aqui, estou usando uma 5B, né? Então começa a espalhar a grafite, né? Borrar o desenho, e isso aí não é legal. Outra coisa também, nessas áreas que você já colocou, fez a sombra, evita colocar a mão para não ficar sujando, né? E aí você vai borrar o desenho do mesmo jeito. Você pode pegar um papelzinho, né? E apoiar a sua mão sempre que você for fazer um detalhe, para evitar de sujar o papel. Beleza, então vamos lá. Deixa eu pegar um lápis com a ponta bem feita, que agora nós vamos fazer os detalhes, né? Agora sim é aquela hora que a gente pode segurar mais na ponta do lápis, né? E de forma mais minuciosa colocar os detalhes dentro. Então, deixa eu ver aqui, eu falei que eu ia ver se era necessário enlarguecer mais o rosto, né? Tinha falado anteriormente. E agora que eu já montei, eu vi que realmente é necessário, né? Então eu vou deixar mais largo o rosto dela. Acho que é do lado esquerdo. Ah, faltou a orelha, né? A orelha do lado direito. É isso aí. Antes de eu colocar os detalhes, da cabeça, deixa eu terminar de fazer a projeção logo do corpo. Então olha só, né, de novo, ó, o braço, né, não os dedos nesse caso, e nem foram o punho, né, foi aqui, ó, o braço, né. Aí agora, nesse caso aqui, eu acabei usando o punho, né, para fazer isso daqui, ó. Então dessa vez eu fiz esse movimento aqui, ó, para poder fazer essa linha, né? Então a gente tem que ser muito flexível, né? Temos que fazer vários movimentos, né? Se ficar ruim para a mão fazer determinada linha nesse ângulo, talvez seja mais fácil você girar um pouco, ó, segurar por cima para poder fazer a linha. Eu sou esquerdo, mas é a mesma lógica para quem é direito, né? É o mesmo princípio, ó, né? Então você tem que adaptar a posição da mão, o punho e o braço, né?
Legal, então agora sim vou voltar aqui para o rosto, fazer mais detalhes. Agora, quando se trata de fazer cabelo, eu sei que alguns vão querer fazer os pequenos fios, né, que eu vou começar a fazer aqui. Então eu vou dar só uma pequena dica para você acertar mais nisso aí. Deixa eu pegar uma folha aqui. Então, só uma pausa aqui rapidinho para explicar essa questão do cabelo, ó. Então, quando nós vamos fazer o cabelo, nós temos que dividir ele em pequenas áreas, né, que é as mechas do cabelo. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui para você visualizar melhor. Então é assim, ó. Nós temos que dividir ele em mechas, né? Exatamente como eu fiz aqui, ó. Tem uma linha desse lado e uma outra aqui, né, que são como se fossem as bordas, né, de uma determinada área. Aí o que acontece? As linhas que estão aqui dentro, elas não podem ser feitas aleatoriamente, né? Vai ficar um emaranhado, né? Vai parecer que levou um choque. Nós temos que manter uma coerência na hora de fazer essas linhas, e elas têm que respeitar essas linhas das laterais aqui, ó. Então a gente pega lá do centro, né, em cima, e a gente desce as linhas, ó, respeitando essas, eu vou chamar de parede, tá? Essas linhas aqui das laterais, né? Respeitando essas paredes aqui, ó, né? E aí, se você quiser fazer um brilho no cabelo, por exemplo, essa região aqui, ó, no centro, você deixa sem preencher, ó. E você dá essa ideia de que aqui é claro e aqui em cima e embaixo é escuro, tá bom? Isso aqui exige prática, né? Muito erro, na verdade, né? Erro e acerto para a gente pegar bem a manha. Então, eu sei que alguns vão achar mais fáceis, outros vão achar mais difíceis, mas no fim das contas eu vou projetar os fios aqui. Eu acredito que já serve até de experimento, né, para aqueles que estão começando. Então fiz mais uma área aqui, ó, puxei de cima para baixo, de baixo para cima, e aqui mais uma outra área. Nem todos a gente precisa deixar um espaço no meio, né? Então eu deixei um espaço no meio desse, deixei nesse aqui também, ó. Porque a ideia é querer causar um efeito ali de brilho, né? Aí você não precisa querer fazer ao pé da letra, tá bom? Fazer cabelo é uma das partes mais chatas do desenho. Alguns amam, outros odeiam, né? E eu acho que a maioria reconhece que é um processo um pouquinho difícil. Outra coisa, aqui, como para facilitar a visualização de quem está assistindo, eu não vou rotacionar a folha. Mas quando você estiver fazendo o seu desenho, né, você gira a folha, ó, né, para um lado, para o outro, para poder facilitar o movimento natural dos dedos, né, ou do punho. Então, para você aproveitar esse movimento natural, essa curva aqui, ó. Aí você vai rotacionando a folha, né, para ir se adaptando de acordo com o ângulo. Se você está conseguindo fazer o cabelo, ou se você já manja aí, ou se você tem dificuldade, escreve bem que eu quero saber quem é que está conseguindo fazer. Quem é que manja dos Paranauê na hora de fazer o cabelo. Não vou levar também ao pé da letra a referência. Eu vou ignorar muitos detalhes que tem ali, né? Não vou querer fazer exatamente cada ondulação, até para não se tornar um processo demorado demais. Eu vou improvisar, mas eu vou manter a essência, né? Que ela tem um cabelo cacheado,
muito, né, cacheado, bem enroladinho. Então eu vou manter a essência do que eu entendi ali. Então, de novo, ó, estabeleci uma área aqui, uma outra aqui, ó. As linhas que eu vou colocar aqui dentro dessa área vai respeitar essa linha e essa linha aqui, ó. Tá bom? Então fiz uma outra área aqui, ó. E aí de cima para baixo, de baixo para cima, ó. Respeitando, ó, a ordem dessas duas primeiras linhas na borda, né? Quando a gente está começando, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Às vezes a gente vai puxar essas linhas e elas ficam assim, ó. Então evite essa curva aqui no final, ó. Esse gancho, né? Ó, evita esse gancho aí, tá bom? Tenta fazer o mais reto. Devido à prática, eu acabo fazendo um pouco mais rápido, né? Mas ninguém tá numa competição aqui. A qualidade é muito mais importante do que a velocidade. Ô, Suela, tá com dificuldade, né? É, minha amiga. Fico feliz que você tá tentando. Mas é assim mesmo, viu? É um processo de repetição, não existem atalhos, né? O importante também é a gente manter a coerência, né, na direção, ó. Independente de ser curva ou reta, né? É importante, ó, haver essa lógica aqui, ó, que tem que manter uma padronização, né? Se for uma curva, no caso, então seria a mesma coisa, ó, né? Haver uma padronização na distância entre as linhas, ó. Aqui seria a parte escura, né? E aqui em cima, no caso, poderia ser a parte do brilho, né? Enfim.
Ainda bem que ela só tem esse cabelo como sendo a parte mais difícil, né? Senão esse vídeo ia demorar umas 2 horas. Ainda bem que o cabelo dela não é tão longo assim também. Então eu tô sempre colocando o papel aqui. Eu vou cobrir algumas partes que já foram feitas, né? Para evitar de eu ficar apoiando a mão, sujar aqui, ó, a lateral e aí consequentemente sujar outras partes da folha, né? Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Simples, mas muito eficiente. Sempre que você for fazendo as linhas, você faz 1, 2, 3, enfim, né? Digamos que você fez ali 10 linhas. Então é bom você girar um pouquinho o lápis depois de ter feito essas linhas, porque o lado que você estava fazendo as linhas, ele começa a ficar grosso. Aí você gira um pouco o lápis e aí você vai ter uma linha mais fina, né? Eu não sei dizer se é por isso que o lápis é sextavado. Eu não sei exatamente se é por esse motivo, né, que ele tem esses diferentes lados, né? Mas com certeza isso aqui facilita muito a gente saber qual lado do lápis a gente está fazendo, qual lápis que está afiado e qual lado que está grosso, né? Porque a gente sente com o tato, né? A gente vai girando aqui o lápis e a gente sente isso. Beleza, já foi um lado, né? Como se trata de um vídeo, você pode parar, voltar, etc e tal. Eu vou pro outro lado agora, e aí meu amiguinho, a minha amiguinha pode voltar quantas vezes quiser para poder visualizar essa parte aí. Vou fazer agora o outro lado. E se nessa altura do campeonato você ficou frustrado porque não conseguiu fazer o cabelo, então eu sempre digo para os meninos uma coisa que é para mim mesmo, na verdade, né? Se você está sentindo dificuldade com algo que você está fazendo, então é porque você está aprendendo algo novo, né? Agora, quando você já está muito familiarizado em fazer algo, você não sente dificuldade, né? Então, essa frustração que você possivelmente pode estar sentindo por não estar conseguindo fazer exatamente, né, como está sendo feito, essa frustração aí, meu amigo, indica que você está aprendendo uma coisa nova, tá bom? Então não desanime, tente várias vezes. A repetição vai fazer você evoluir.
Jack Miller. Beleza, cara. Falando diretamente lá da Bahia. Valeu, cara. Você é muito bondoso. Ufa, que bom que o cabelo tá acabando, porque apesar de ficar bonito, mas é um processo demorado, né? Dá pra com certeza melhorar muita coisa aqui, passar um esfuminho e tal, aquela coisa toda, mas vamos deixar de uma forma mais bruta, né? Então vamos para a parte de cima agora. Aqui é basicamente puxar de baixo para cima, de cima para baixo, respeitando essas linhas aqui novamente, né? Então do meio para a esquerda eu faço a curva para cá, do meio para a direita eu faço a curva para lá. Ó. É basicamente essa a lógica, né? Para a gente fazer o cabelo aqui em cima. Então veja, né? Todos eles, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Aí a gente respeita aquela lógica que eu expliquei, né? No caso é um círculo ou uma elipse, enfim, ó, o princípio é o mesmo. No meio a gente pode até fazer reto, mas do centro para a direita, aí nós fazemos a curva nesse sentido aqui, ó. Do centro para a esquerda é o inverso, né? Então é esse o princípio na hora de nós fazermos o preenchimento dos fios do cabelo, né, aqui dentro.
Tá acabando. Ainda bem se livraram logo desse cabelo. A propósito, isso foi uma coisa que me chamou atenção nesse desenho, nessa animação, é que digamos que eles são mais cartunescos, né? A forma do rosto, às vezes até o ângulo que a boca fica quando eles vão sorrir, lembra muito aqueles desenhos antigos, né? Mas por outro lado, na parte dos detalhes, né? Como o cabelo ou a roupa, eles foram muito minuciosos, né? Colocaram muitos detalhes nisso. Beleza, então agora a sombra no rosto, né? Sombra no rosto é mais tranquilo, mais rápida também. Dessa vez eu troquei aqui a grafite, vou usar um 2B inicialmente. Se eu ver que é necessário fazer algumas partes mais escuras, aí eu boto um 4B aqui. Era pra me ter dito isso bem no comecinho da transmissão, né? Que era pra deixar o like, porque esse negócio de like aí só funciona quando a gente pede, né? E eu sou muito ruim nisso. Na hora que for fazer a sombra, tem uma coisa importante a ser levada em consideração, que é essa mesma história que eu expliquei bem aqui do cabelo. As linhas, elas têm que ter uma coerência. Mesmo que você cruze as linhas, ó, mas deve haver uma coerência entre elas, né, na hora de fazer a sombra. O espaçamento, né, muito importante para que fique uma coisa mais bonita, né? Gabriela Matos. Eu só não sei o que é o F. Outra coisa também sobre a sombra, veja que apesar de estar usando um 2B, que é uma grafite clara, né? Mas a gente consegue diferentes tons, né? Aqui está mais escuro, aqui a gente já tem uma parte mais clara, aqui um tom diferente, né? Então muito depende de quantas vezes você passa a grafite uma sobre a outra, né? Então você passou uma primeira leva, todos na mesma direção,
no mesmo espaçamento. Aí você pode passar uma segunda leva, né? Nessa segunda aqui, você mantendo a mesma pressão, você acaba escurecendo um pouco mais, né? Então, óbvio que existe um limite de o quanto o escuro vai ficar, e é por isso que existem graduações diferentes para os lápis, né? Então você começa com um mais claro, no caso um 2B, por exemplo, que é o que eu estou utilizando. Aí a grafite não deu, né? Tem que ser mais escuro. Então a gente troca a grafite, né? Pode pegar um 3 ou um 4B. Muito depende de o quão escuro você quer que fique, né? AVS 21, valeu, cara. Obrigado, hein? Bondade sua. Aí os meus alunos perguntam assim: mas tio, como é que você aprendeu a desenhar tão bem? Aí aqui eu vou dar uma dica aí pra você que talvez está achando ruim fazer uma sombra ou cabelo que não está conseguindo. A resposta que eu dou pra eles é assim: foram muitos anos errando, foram décadas, né? Errando. Mas eu sempre tive na minha mente, né, aquela ideia de que eu ia conseguir melhorar, né? Até hoje pra mim é assim, tem muitas coisas que eu sinto muita dificuldade. E aí o erro e a prática, né, persistência, ele faz a gente evoluir. Agora, se você se frustra logo no começo, desiste, né? Ah, é muito difícil, eu não consigo, aquela lenga-lenga, né? Aí, tem outro jeito não, né? Infelizmente você não vai evoluir mesmo, porque o desenho ele é um processo que exige muito erro, né? A pessoa tem que ter força de vontade para poder evoluir. E praticar, né? Praticar tentar só uma vez e achar que não consegue, aí fazer o que, né? Não vai conseguir mesmo. Quando começa essa parte de fazer sombra, eu sempre me empolgo, porque às vezes eu quero fazer uma coisa simples e aí eu começo a botar os detalhes, eu vou. Então eu vou me conter um pouco aqui, eu vou manter nesse nível mais, né, mais básico, né? Não quero deixar o vídeo muito longo também, mas eu vou fazer essas... Toda vez eu erro. É sarda ou é sarna? Essas manchinhas aqui que ela tem no rosto, né? É isso aí, né? Essa boina dela dava pra colocar esses detalhes também, mas isso aí ia demorar muito tempo, então vamos fazer uma forma mais simples.
Beleza. Aí a parte do corpo agora, né? O pior já passou. Essa parte aqui é mais tranquila. Fazer uma projeção da sombra também aqui na parte da roupa, né? Então essa área que eu preenchi não é necessariamente a sombra, é a parte escura laranja, né? Da roupa. Aí agora a gente coloca essa outra projeção aqui. Legal, até que deu pro gasto, né? Particularmente, eu gosto muito de colocar um plano de fundo nos meus trabalhos, né? Claro que fica bem charmoso, né? Bem bonitinho quando tá assim. Mas eu acho legal quando tem um plano de fundo e eu vou fazer um aqui. Bem simples também. Deixa eu pegar aqui um 8B, uma grafite bem mais escura. Isso aí. Então, para evitar de manchar, né, o desenho, eu vou apoiar aqui com um papelzinho, até para me ter o controle na hora de riscar e não acabar invadindo o desenho, né? Uma coisa importante, né? Eu sou esquerdo. Então, para mim, esse movimento aqui, nesse sentido, é mais fácil, né? Você que é direito, é o contrário, né? No caso, seria esse movimento aqui, né? E, novamente, entra aquela história da coerência, né? Que eu expliquei, ó. Dos padrões, né? Sempre a mesma direção. Se você ficar mudando muito a direção, o acabamento não vai ficar dos melhores, né? Então, é muito importante manter a coerência na hora de fazer o preenchimento, tá bom? E como você pode perceber, ó, eu tô utilizando aqui meu dedo médio, né, ó,
para me ir limitando até onde o lápis vai, porque como é um processo rápido, claro que nada impede você de fazer mais devagar, né? Mas eu, com o tempo e a prática e muito erro, eu consegui pegar a manha, né, para fazer o preenchimento e não atravessar essas outras áreas aqui, não passar com a grafite direto, né? A estética, né? Eu gosto dessa estética, esse contraste. Claro que como eu disse antes, né? O fundo totalmente branco, ele também tem o seu charme, né? Também tem o seu valor. Mas acredito que gera um contraste melhor também. Destaca mais o personagem no centro, né? E aí se você... Aqui eu passei de forma bem rápida, né, superficial, mas como a grafite 8B ela é muito intensa, ela permite você gerar um contraste ainda maior, né? Se você tiver paciência e fizer bem minucioso, né, você consegue gerar contrastes ainda maiores com ela. Existem algumas minas que são vendidas. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Eu tenho um pedaço de uma mina. Essa daqui é uma mina, é um 6B essa daqui, né? Aqui é puro grafite, só tem um plásticozinho ao redor para poder impedir você de sujar as mãos. E essas minas você encontra até 12B, se não me falha a memória. São muito legais também para você fazer isso aqui. Mas aí como eu tava com ela quebrada assim a ponta, né? Deixa aqui com 8B mesmo que já fica bonzinho. Então é isso aí, né? 1h30. Deu pra fazer aqui um desenrolar legal. Obviamente que poderíamos colocar muito mais detalhes, né? Gerar muito mais contraste também. Mas isso aí a gente vai deixar para uma outra oportunidade, para um outro trabalho também. Acho que as dicas que foram dadas aqui já vai ajudar muitos a fazerem projeções bem legais nos seus trabalhos. Então é isso aí, né? Fazer assinatura. Aí, meu amiguinho ou a minha amiguinha, não se esqueça de curtir, né? Deixar um like aqui, aí você compartilhar para um amigo que também gosta do desenho. Deixa um comentário aí. E é isso, né? Na próxima tem mais. Na próxima a gente escolhe um outro personagem aí pra gente desenrolar. Espero que tenha ajudado essas dicas. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção.